no rádio agora, o programa de presença está completando um ano no ar, programa 87.9, a Rádio Paulo Piranhas, já falando um pouco sobre o programa, já tivemos ao vivo, tínhamos para os nossos ouvintes, agora vamos ouvir a palavra de Deus, nosso irmão Luciana. Muito bem. Luciana. Certo? Vamos sair daqui a pouco. Então, nesse momento, mais uma vez, quero saudar todos ouvindo do programa, com presença, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Então, queremos ler o texto sagrado que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, que diz o seguinte: E chegando Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que Jesus tem mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém e amém. Então, temos lido um texto bastante conhecido, principalmente com aqueles que são evangélicos. Essa palavra é bem conhecida. Então, aqui vemos a missão da igreja. A missão da igreja não é só pregar o evangelho, também é ensinar. Então, a igreja tem essa tarefa também de ensinar a todas as nações a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo deu início ao ministério e em seguida os seus apóstolos, os discípulos primitivos fizeram uma obra maravilhosa, ou seja, expandiram o Evangelho de Jesus Cristo, pois devido às perseguições que houve lá em Jerusalém, em Samaria, Judéia, o Evangelho se expandiu. Isso foi até permissão de Deus, pois os irmãos primitivos, os cristãos, muitos tiveram que fugir, porque na verdade a perseguição era grande, muitos foram mortos, e eles se espalharam, e onde eles chegavam, quando chegava um cristão ali, era anunciando, falando de Jesus, tinha morrido, mas ao terceiro dia tinha ressuscitado diante dos mortos, estava vivo, e falava de Jesus, pregava o Evangelho, e ali muitos criam, muitos se convertiam ao Evangelho, e o Evangelho foi se expandindo, e nós louvamos a Deus, porque este Evangelho tem chegado aqui no nosso município de Jardim de Pirâmide, em 1962, o Evangelho chegou. Então nós que fazemos a Igreja do Senhor temos a missão de pregar o Evangelho, de ensinar, dizer para as pessoas que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus é a vida, pois Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário por todos nós. Então, prezado ouvinte, você precisa tomar uma decisão de servir a Deus. Muitas pessoas ficam
indecisas. Muitas pessoas não tomam a decisão certa, ficam se perguntando: o que é que eu devo fazer? Qual a religião verdadeira? Quem é que está falando a verdade? Mas, amigo, ouvinte, você precisa tomar a decisão de servir a Deus, de servir ao Senhor Jesus Cristo, pois foi Ele que deu a sua própria vida por nós. Então, muitas pessoas são até religiosas, mas não estão servindo a Deus da maneira correta, porque aprenderam com seus pais e dizem: eu sou da religião dos meus pais e eu vou continuar nessa religião, e não tem parado sequer para ler as Escrituras Sagradas, pois disse Jesus: são elas que testificam de mim. Então as Escrituras falam de Jesus, aponta Jesus, de Gênesis a Apocalipse, fala-se de Jesus, fala que Jesus é o Salvador, é aquele que veio para resgatar as vidas, veio para libertar o homem do pecado, porque o pecado entrou através de Adão e Eva. E então o pecado fez uma divisão entre Deus e o homem, para que o homem venha se reconciliar com Deus, venha ter acesso aos céus. Se faz necessário ir a Jesus. É Jesus, Ele e mais ninguém. É Ele que pode perdoar os pecados do ser humano. Então Ele pagou um alto preço lá no Calvário. Então muitas pessoas não têm parado para refletir no sacrifício de Cristo no Calvário. Por que foi que Ele veio ao mundo? Para que Ele veio a este mundo? Ele veio, na verdade, para cumprir uma missão. Missão essa de trazer salvação à humanidade, missão de aproximar o homem de Deus. Como eu já falei, que o homem estava afastado de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus, porque Deus é um ser santo, e por ele ser santo, ele aborrece ao pecado. O pecado cheira mal diante das narinas de Deus, e nós vemos que a cada dia o pecado tem se multiplicado na terra, né? Os homens não estão nem aí para as coisas concernentes a Deus, não estão nem aí para as coisas espirituais. O homem valoriza mais o ter do que o ser, valoriza o que tem, né? Muitas vezes conhece alguém pelo que tem. Fulano de tal, aquele homem que anda naquele carro tal, aquele homem que mora naquela casa tal. E a sociedade hoje valoriza mais o ter do que o ser. Mas isto é uma inversão de valores, pois Jesus sempre valorizou o íntimo do homem, pois Ele conhece o coração do ser humano, né? Muitas vezes o homem pensa coisas, imagina coisas ruins em seu coração e acha, na verdade, ninguém está percebendo, né? O ser humano não sabe o pensamento de ninguém, mas Deus, Ele conhece o nosso pensamento.